causa da inversão de valores, o errado se destaca mais que o certo e acaba sendo praticado em maior escala e quantidade. Porque as pessoas são fracas, elas querem se dar bem, elas querem garantir o seu, querem destaque, querem ser indivíduos que conseguem diante da massa o seu lugar ao sol de forma mais fácil. Não que o ser humano não possa conquistar o seu lugar ao sol, isso faz parte da vida, mas precisa ser de uma maneira honesta, verdadeira e sincera. Quando se pratica o errado porque é mais vantajoso, o ser humano se vende, o ser humano se corrompe. E a corrupção ela não está apenas nos políticos, está também nos simples cidadãos. A corrupção dos simples cidadãos não se destaca tanto, não está em evidência, porque não passa no Jornal Nacional. Quando um político é pego em flagrante na sua corrupção, William Bonner anuncia o fato no Jornal Nacional. E isso vira algo exponencial, um destaque nacional. Enquanto que as pequenas corrupções dos simples cidadãos não se destacam, mas são as pequenas corrupções que depois dão origem e lugar às grandes corrupções. Toda grande corrupção começa com pequenas corrupções. Depois isso cresce, isso se avoluma e o indivíduo, por fim, ele é engolido pelas suas fraquezas, pelos seus vícios e pelos seus desejos deploráveis. Então, na nossa era, infelizmente, na nossa época, as pessoas buscam apenas se dar bem, independente de que forma seja. E aí que está o problema. O ser humano pode sim alcançar um determinado sucesso, mas isso precisa ser com honestidade, sem se vender, sem se corromper, sem praticar atos decadentes, perversos e corruptos. O problema é que hoje a maior parte das pessoas já não olha para isso. O que interessa é alcançar um determinado resultado, uma determinada vantagem, uma projeção, um destaque, seja lá de que forma for. Isso é uma corrupção, isso é uma forma perversa de agir quando o ser humano coloca em primeiro lugar os seus objetivos imediatos e não a ética, a moralidade, o caráter e a decência. A ética é que precisa estar em primeiro lugar. O que é a ética? É o caráter do ser humano. A ética está na consciência do indivíduo. Quando o indivíduo age bem, a consciência fica leve e tranquila. Isso é ser ético. Não é preciso ler livros de ética para ser alguém ético. É algo muito simples, que todo indivíduo percebe dentro de si. Basta querer. Mas a maior parte das pessoas não o percebe porque soterra a sua ética em troca das vantagens imediatas que são alcançadas por meio de caminhos corruptíveis, caminhos corruptores e corruptos, onde por fim apenas se almeja os resultados materiais. E isso é algo terrível. Daí não espanta que a sociedade humana hoje encontre-se num lugar tão terrível, numa situação tão lastimável, porque as pessoas não têm lá muito compromisso com a sua ética, com a sua consciência interior, com a sua vida interior. Então hoje, o errado se destaca mais que o certo. Alguém que é certo nas suas ações, que é honesto, que é verdadeiro, que é sincero, é ironizado, é debochado, não é levado a sério. Hoje aquele malaco que se dá bem é que é levado a sério. O malaco que se dá bem de forma corruptora e corruptível e corrupta é que se destaca diante dos demais, chama a atenção das mulheres. Assim como aquela mulher vagabunda que trabalha os seus dotes corporais,
objetivando passar a perna nos babacas que acabam bancando essas mulheres corruptoras, corruptíveis e corruptas. Então esta corrupção, ela está nos dois sexos. Os homens se prevalecem de seus bens materiais, as mulheres se prevalecem da sua beleza corporal, mas no fim existe ali, no final das contas, existe ali uma corrupção civil muito parecida com a corrupção dos políticos. É claro que a corrupção dos políticos é milionária e bilionária, mas a população civil, no seu dia a dia, promove ações corruptoras de forma muito parecida, porque, como eu já disse, as grandes corrupções começam com pequenas corrupções. O grande corrupto político já praticou pequenas corrupções na vida civil antes de se tornar político. É assim. São as pequenas coisas que determinam o ser humano. São as pequenas coisas que conferem a cada um valor, uma presteza para a vida em sociedade. Se o ser humano ele não valoriza coisas pequenas, que na verdade são grandes, né? Mas coloquemos pequenas entre aspas, como a sinceridade, a honestidade, a verdade, a transparência. Se ele não valoriza essas coisas, ele acaba depois valorizando coisas erradas, porque não dispõe dentro de si da base de sustentação, que está nessas pequenas coisas, que estão na consciência do ser humano, na sua ética interior, no seu caráter. Então, não é que o ser humano não possa se dar bem nessa vida, mas precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro, não pode se vender. Se hoje a nossa sociedade está tão decadente, tão perversa, tão atrasada espiritualmente, porque este é o termo, existe um atraso espiritual, é porque as pessoas colocaram questões egoísticas e perversas em primeiro lugar. É porque as pessoas quiseram se dar bem materialmente, quiseram ganhar dinheiro, quiseram se destacar, e depois o resto acaba se perdendo. Porque se o ser humano uma vez se vende, ele perde contato com o seu espírito, ele o soterra e depois não dispõe mais de referências. O ser humano enterra o talento dentro de si, o talento espiritual, a riqueza espiritual. E quem soterra essa riqueza espiritual dentro de si, depois não dispõe mais de parâmetros para escolhas, para decisões, para deliberações. Tudo acaba sendo promovido levando em conta aqueles desejos mais baixos, imediatos, perversos e imediatistas. Então a sociedade hoje é bem o reflexo desta falta de honestidade dentro das pessoas, onde as pessoas fazem o que é errado porque assim se obtém vantagens maiores. O que é certo não se destaca nos dias atuais, mas sim aquilo que é errado. E quanto mais errado alguém age de forma mais errada, mais ele se destaca, mais ele se acha, mais ele se torna arrogante e mais ele influencia seus semelhantes de forma negativa. Porque quem está no caminho errado, no caminho das trevas, depois busca arrastar os demais para isso, porque alguém que está no caminho errado não se alegra com alguém que está no caminho certo. Isso é um fato. É por isso que as pessoas perversas ironizam aqueles que ainda mantêm uma ética e uma moralidade dentro de si, porque os perversos não suportam a honestidade, a veracidade e a sinceridade daqueles que estão no caminho da honestidade, da verdade. Ou seja, o caminho certo. Quem faz o que é certo não é considerado por aqueles que fazem o que é errado, e é por isso que a sociedade hoje não valoriza as pessoas que fazem o que é certo, porque a maioria das pessoas objetiva apenas se dar bem, nem que seja
pelos caminhos errados, fazendo coisas erradas, porque o que importa hoje é garantir o seu, e por isso é que as coisas vão de mal a pior, infelizmente. Infelizmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!